Com o fogão a gás, você tem o total controle da chama. E é o queridinho aqui das casas brasileiras, até mesmo porque a maioria das panelas são mais finas. E esse controle facilita na hora que a gente for cozinhar. O cuidado que esse equipamento exige é sempre a manutenção, pensando no possível vazamento de gás. Nesse vídeo eu vou trazer para você os 3 principais equipamentos que são o coração da cozinha, que é o fogão, o forno e a churrasqueira. Mas por que a gente vai falar sobre esses 3 equipamentos? Porque sem eles a gente praticamente não consegue cozinhar, principalmente nas cozinhas modernas. Vou trazer para você a diferença de alguns modelos e também vou falar o que eu mais gosto e com quais eu já trabalhei. Se você está reformando a sua casa ou está pensando em comprar algum desses equipamentos, pega o bloquinho e já anota todas as dicas. Bem-vindo ao Livre de Receitas, o seu canal de gastronomia que te mostra a técnica por trás da receita. Se você gosta de um visual mais clean, a opção que você tem é o cooktop elétrico. O cooktop elétrico ele trabalha com uma resistência que vai esquentando, então ele demora um pouquinho mais para esquentar ou para esfriar comparado com os outros tipos que a gente tem. O cooktop elétrico você precisa tomar um cuidado quando você termina de usar. Depois que você desliga ele continua ainda com a placa aquecida, então você precisa ter esse cuidado a mais, principalmente pensando em segurança. Ele é o mais fraco, ou seja, ele demora um pouco mais para esquentar, ele também demora um pouco mais para cozinhar mesmo, esquentar os alimentos. Mas também ele é o mais fácil de transportar e um dos mais fáceis quando a gente pensa na hora da limpeza. Já o cooktop de indução, que muitas vezes ele é confundido com o elétrico, trabalha de uma forma bem diferente. O fogão de indução, ele trabalha como se fosse um ímã, então ele tem um ímã dentro dele que vai grudar em uma panela específica para trabalhar com esse tipo de fogão e vai transmitir o calor de uma forma muito mais rápida. O aproveitamento chega a ser 90%. Já no fogão a gás, esse aproveitamento de calor é em torno de 30%. A vantagem do fogão de indução é que você trabalha de uma forma muito mais rápida e ele também é mais seguro, porque você pode ligar, mas se você não tiver com a panela em cima dele, ele não vai aquecer. E a superfície dele também nunca esquenta. Os fogões profissionais, eles realmente têm uma tecnologia, uma estrutura um pouco diferente. Hoje em dia, os fogões domésticos estão se inspirando cada vez mais nas cozinhas profissionais para trazer muito mais conforto e praticidade pra gente em casa. A primeira diferença que a gente percebe é a robustez. Os fogões profissionais, eles são muito mais robustos para aguentar aquela pegada de restaurante que é bem pauleira. Outra grande diferença que a gente consegue observar é no formato da boca do fogão. A gente trabalha às vezes com uma chama simples, que é mais parecido com o fogão que a gente tem em casa. Mas os fogões profissionais, a gente trabalha com uma chama dupla, tripla, o que vai trazer muito mais agilidade e potência nesse calor aí quando a gente for trabalhar. Hoje em dia, a gente já encontra fogões domésticos com a chama dupla, chama tripla, trazendo muito mais conforto e praticidade para o nosso dia a dia. Com o interesse crescente da população em cozinhar mais, essas características de um fogão profissional estão sendo incorporadas nos equipamentos domésticos também. Se você está em dúvida qual desses é ideal para o seu espaço, segue aí algumas dicas. Se a sua cozinha é muito pequena, o ideal é a gente trabalhar com os cooktops. Eles ocupam bem menos espaço e estão cada vez mais eficientes. Se você tem uma família grande ou gosta de fazer reuniões, um fogão mais robusto, maior, é interessante para você. Até mesmo um fogão semi-profissional a gente já consegue ter na nossa casa. Conseguimos encontrar até cooktops hoje em dia com essas características. Normalmente eles têm 4 bocas menores e a central, a 5ª boca, é bem maior e robusta para atender essa demanda maior aí que você tem com a sua família. Mas não adianta você ter um fogão incrível aí na sua casa se você não tem um sistema de exaustão adequado. Quando a gente trabalha em cozinhas profissionais, nós sempre temos as coifas. As coifas são aqueles dutos que a gente enxerga nos restaurantes que levam toda a fumaça para o lado exterior. Normalmente em casa nós temos depuradores. Já os depuradores, eles funcionam como um filtro para gordura. Então ele vai sugar o ar e vai voltar para o próprio ambiente. Então o cheiro de comida vai continuar aqui na nossa cozinha. Algumas residências e prédios já vêm com um duto de coifa. Então ele vai sugar o ar
e vai levar para o exterior. Então o cheiro da comida também vai para fora, não só a fumaça. Uma outra vantagem que a gente tem quando a gente trabalha com um sistema com coifas é o conforto térmico. Já que ele vai tirar o ar de dentro da cozinha, vai ter essa troca e circulação melhor, então a temperatura vai ficar um pouco mais amena. Todos os tipos de fogão precisa ter a sua manutenção e instalação correta. O fogão a gás, a gente sempre precisa lembrar de limpar a boca, fazer a regulagem e também prestar atenção na hora da instalação, se é gás encanado ou se é botijão a gás. Já os cooktops, que são elétricos e o de indução, você precisa tomar cuidado na hora da instalação. Então, verifique se a instalação da sua casa comporta esse tipo de equipamento. Já quando a gente fala de forno, existe uma grande diferença dos fornos residenciais para os fornos profissionais. O forno residencial a gás, você tem aquele modelo que já vem junto com o fogão, ou você também tem ele separado. O forno a gás a gente não tem um controle muito preciso da temperatura. Por isso que às vezes a gente escuta alguns chefes falando, tipo, no seu forno pode ser que fique mais ou menos tempo essa receita. Sim, isso é verdade, gente, vai variar bastante. A desvantagem do forno a gás é a falta de precisão na temperatura e também ele demora um pouco mais para esquentar. Então sempre quando você for trabalhar com seu forno a gás, lembra lá de colocar no seu plano de ataque acender o forno com mais antecedência. Já o forno elétrico, você pode ter os de embutir ou também os que ficam em cima de uma bancada. Independente do modelo, eles precisam ter um isolamento térmico, tanto para proteger seu móvel que você vai embutir ou para manter uma segurança. A vantagem do forno elétrico é que a gente tem um controle de temperatura bem mais preciso. Com isso, a gente consegue calcular o tempo mais certo quando a gente for assar alguma coisa. Além do controle de temperatura, ele esquenta de uma forma muito mais rápido. Um plus do forno elétrico que a gente tem é quando a gente tem um sistema de ventoinha interna. Essa ventoinha vai distribuir o calor de uma forma muito mais uniforme, fazendo até a sua comida assar mais rápido. Quando passamos para os fornos profissionais, a principal diferença, de novo, gente, é a robustez. Eles aguentam aquela pegada, normalmente eles são maiores, para caber uma quantidade de comida aí que a gente precisa de agilidade quando a gente fala de cozinha profissional. Outra diferença bem legal são os fornos combinados. Eles misturam duas formas de cozinhar. Então eu vou ter o calor seco, que é aquele calor tradicional que a gente tem no nosso forno de casa, mais o vapor, que vai me trazer umidade durante esse processo. Isso traz várias vantagens quando a gente fala de fazer um assado, uma carne assada, ela vai ficar mais suculenta. Ou a gente consegue fazer até mesmo um banho-maria direto no forno, sem precisar colocar aquela travessa com água dentro do forno. Os fornos profissionais também têm aquela ventoinha interna, que é a convecção, só que ela é muito mais potente. Então, dependendo da receita que você for fazer, essa ventoinha pode até te atrapalhar. Como, por exemplo, se eu for fazer um macarrão, ele vai começar a ficar meio tortinho até. Uma dica, se você for trabalhar com preparações mais delicadas em questão de estrutura, ou na hora de assar você precisa de uma distribuição de calor, mas não tão agressiva, procure fornos profissionais que têm esse controle da velocidade da ventoinha. O meu sonho de consumo é ter o forno combinado na minha casa. Hoje em dia já existem modelos menores, mais compactos, pensado para isso mesmo. Ele vai ser mais ou menos o tamanho de um micro-ondas grande e tem muita tecnologia nele. O problema é o investimento necessário para a gente ter esse equipamento em casa. O outro forno bem específico que a gente tem são os fornos das padarias, das pizzarias. Em casa, normalmente, a gente chega no máximo a 200, 250 graus. E esses fornos, eles começam, digamos assim, a partir de 300 graus. Ele trabalha com uma tecnologia um pouco diferente, a maioria deles tem um piso de pedra, o que vai fazer uma diferença na distribuição de calor e, principalmente, muitas vezes os alimentos vão em contato direto nessa pedra na hora de assar. No vídeo de panela eu comentei com você a diferença que a gente tem daquelas panelas mais grossas, de ferro ou de fundo triplo. No forno que eles trabalham na padaria ou na pizzaria, segue mais ou menos esse conceito. A pedra vai se manter aquecida e por mais que a gente coloque o alimento em cima dela, ela vai manter o calor, igual a panela mais grossa faz. Então a temperatura vai ser mais estável e isso é fundamental quando a gente trabalha, por exemplo, com pizzas. Uma pizza no forno profissional vai assar em 3, 5 minutos no máximo. Já em casa, normalmente ela fica uma meia hora no nosso forno.
Para você escolher o forno ideal para você, a gente tem que pensar em 3 aspectos. Primeiro, o espaço que você tem. Se você tem um espaço próprio para o forno, então procure aqueles fornos de embutir, que além de trazer uma estética bem bonita para sua casa, vai te trazer mais praticidade. Agora, se você não tem muito espaço, você pode ter aquele forno que vem junto com o fogão, ou se você for trabalhar com um cooktop, um forno separado, não é o ideal, mas ele acaba ficando embaixo do fogão mesmo. Aqueles forninhos elétricos que a gente tem em casa, gente, ele foi feito para esquentar uma torrada, esquentar um pão de queijo. Ele não foi feito para a gente fazer grandes preparações. Se você gosta de trabalhar com receitas que precisam de um forno, investe num forno um pouquinho maior, pode ser um elétrico ou um a gás, mas precisa de ser um forno maior do que esses forninhos elétricos bem pequenos. Se você não é uma pessoa de forno e fogão, fica calmo que aqui no canal eu vou te ensinar todas as técnicas para você conseguir usar todos os equipamentos que você tem na sua casa da forma mais correta. Mas antes de qualquer coisa, pense no seu dia a dia, pense no seu estilo de vida. Não adianta a gente comprar o forno mais bonito, o maior que tiver, sendo que a gente não tem o hábito de utilizá-lo. Muitas vezes um forno grande, você acaba até ficando mais inibido na hora de utilizar. Outro ponto importante que precisa ser analisado é a questão do custo dos equipamentos. A gente tem uma variedade enorme de preços no mercado, claro que cada um com a sua característica. No meu caso, meu sonho de consumo, como eu falei, era ter um forno combinado na minha casa. Como eu ainda não tenho, eu optei por um forno elétrico com convecção, o que me traz uma rapidez no processo quando eu for assar e tem aquele controle a mais de temperatura. E independente do tipo de forno que você escolher, lembre-se, a manutenção é fundamental. Então sempre verifique se o seu forno a gás está limpo, se os bicos estão limpos, não estão entupidos. Já no forno elétrico é o mesmo conselho que a gente falou quando a gente estava falando de fogões elétricos. Verifique se a sua instalação comporta esse tipo de equipamento, pois alguns fornos elétricos eles precisam de uma carga muito maior. Quer um equipamento que junta toda a família? É a churrasqueira. Existem diversos tipos de churrasqueira, tanto as domésticas quanto as profissionais. A principal churrasqueira que a gente encontra normalmente é aquela de alvenaria tradicional que trabalha com carvão. A churrasqueira de alvenaria, ela é a mais tradicional e mais comum de se encontrar nas casas dos brasileiros. O principal cuidado que a gente tem que ter é porque a gente trabalha com brasa, com fogo, então todo cuidado na hora de acender a sua churrasqueira. Nos dias de hoje, os apartamentos estão se preocupando cada vez mais em ter uma área gourmet. E nessa área gourmet, uma churrasqueira é muito legal de ter. Normalmente elas são elétricas. A churrasqueira elétrica ou a gás, elas são ideais para quando você não tem muito espaço ou você não pode produzir tanta fumaça. Só que ela tem uma pequena desvantagem, o sabor vai ficar um pouco diferente. Quando a gente trabalha com carvão, a gente tem o sabor da fumaça, que traz aquele sabor característico de churrasco. Já nas churrasqueiras elétricas e a gás sem fumaça, essa característica não vai ficar presente quando a gente estiver fazendo a nossa carne. Quando a gente tem preparos, às vezes, muito longos ou mais específico mesmo, a gente tem algumas opções, como a churrasqueira a bafo. Ela é uma churrasqueira que a gente consegue tampar, abafar, por isso que vem esse nome. Ela é ideal para peças muito grandes ou peças mais rígidas que precisam de uma cocção mais longa. Outra opção bem legal e bem característica da cultura do sul do país é o fogo de chão, que a gente monta de uma forma bem diferente. A gente vai pegar as lenhas, colocar direto no chão, por isso tem esse nome fogo de chão, e vai dispor a carne em volta. Hoje em dia a gente encontra em vários eventos de churrasco fogo de chão, inclusive com o varal, quando a gente pendura aqui alguns elementos que eles vão cozinhar e defumar ao mesmo tempo. Já quando a gente vai para as cozinhas profissionais, o churrasco está cada vez mais difundido aqui na cultura do brasileiro. Temos algumas formas de fazer o churrasco. A gente pode começar falando da parrilha, que é bem característico aqui dos nossos vizinhos do Uruguai e da Argentina. A parrilha também funciona com carvão ou lenha. A principal diferença, o carvão vai estar bem mais próximo da grelha, o que é um pouquinho diferente quando a gente trabalha com a nossa churrasqueira de alvenaria tradicional aqui. Já o pit smoker, ele é muito famoso na cultura americana, tanto para fazer as carnes defumadas, que é uma cultura muito forte, principalmente do sul dos Estados Unidos. Se na sua casa você não tem muito espaço, ou você não pode fazer muita fumaça se você morar num apartamento, o ideal é a gente trabalhar com a churrasqueira elétrica ou a gás. Eu particularmente gosto bastante daquele gostinho de fumaça da carne. Se você tem um espaço bacana aí na sua casa, opte pela churrasqueira tradicional de alvenaria.
Eu gosto muito também de trabalhar com a parrilha, tanto uruguaia quanto argentina. A principal diferença que a gente tem da parrilha uruguaia e a argentina é o formato da grade. Se você está buscando praticidade, então opte por churrasqueiras menores. Trabalhar com carvão, trabalhar depois para limpar toda aquela cinza, dá um pouco mais de trabalho. Então, se você tem uma churrasqueira menor, essa manutenção, essa limpeza fica muito mais fácil, o que pode até te incentivar a utilizar muito mais vezes durante a semana. Uma dica legal é trabalhar ou com essas bandejas furadinhas ou com esses tapetes de silicone diretamente em cima da sua grade, da sua grelha. Isso vai facilitar a limpeza e vai te dar muito menos preguiça de usar a sua churrasqueira no seu dia a dia. No vídeo de hoje a gente tratou dos equipamentos que são o coração da cozinha. O fogão a gente tem algumas variedades, como o fogão a gás, o fogão elétrico e por indução. Já quando a gente fala de forno, a gente também tem algumas divisões. Tem o forno a gás, o forno elétrico e o forno elétrico com convecção, que vai trazer mais praticidade e agilidade aí para você. E a gente também não podia deixar de falar da churrasqueira, que é o equipamento que mais junta e agrega a família. A churrasqueira a gente também consegue encontrar versões mais compactas ou versões para a gente ter até dentro de casa, como a churrasqueira a gás ou a elétrica. Se você gosta daquele saborzinho da fumaça, opte pela churrasqueira que a gente utiliza carvão. E independente do que a gente estiver trabalhando, lembre-se, todos os equipamentos que trabalham com gás exigem uma manutenção preventiva, principalmente para a gente evitar vazamentos de gás e futuros problemas. Já a instalação dos equipamentos elétricos precisa ser verificada antes, para ver se a sua rede elétrica comporta todos os equipamentos que você deseja ter na sua casa. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, aciona o sininho, curte e compartilha, principalmente com aqueles seus amigos que estão procurando equipamentos novos para casa. Eu sou a Mari Sato e esse é o Livre de Receitas, o seu canal gastronômico que te mostra a técnica por trás da receita. Me siga nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades.